Fala galera, tudo bem com vocês? Eis-me aqui novamente, professor Luquini, para mais uma aula de história. Estamos com História Geral, capítulo 1, apostila 2, Guerra Fria, Colégio Equipe Cataguases, Ensino Fundamental 2, nono ano. Vamos lá, gente. Partiu, hein? Muito bem. A gente, né, já fez uma live super bacana, então vou deixar a videoaula aí para dar um reforço para vocês aí, né? Vocês voltarem, assistir a videoaula e acompanhar na apostila também. Já tem uma figura aí que é a abertura do capítulo, né? União Soviética, Estados Unidos. Aqui eu tenho o símbolo da luta do povo, né? O símbolo comunista, que é a foice do camponês e o martelo do operário, né? E a bandeira americana, as 13 colônias, né? As estrelas que representam os estados americanos. Aqui eu tenho um símbolo socialista e um símbolo capitalista. Esse foi o contexto da Guerra Fria, né? A Guerra Fria durou de 1945 a 1991. É um período que sucedeu a Segunda Guerra Mundial, quando os principais vencedores da Segunda Guerra Mundial resolveram dividir o mundo como área de influências ou sob suas influências. E aí o mundo ficou dividido entre oeste capitalista, representado pelos Estados Unidos, e leste socialista, representado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque são países que saíram como vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, né, e que não tiveram seus territórios tão afetados assim como a França e a Inglaterra, que saíram como vencedores. E a China também, né, que conseguiu se libertar do Japão. O Japão invadiu a Manchúria da China, né, invadiu as Coreias, já estava ocupando o Vietnã, que já era território francês, mas o Japão perdeu e acabou, né, abrindo mão dos espaços que haviam ocupado no continente asiático. Então o mundo ficou dividido entre essas duas potências, né? União Soviética socialista e Estados Unidos capitalista. Então nós vamos ter aqui, de 1945 a 1991, uma ordem mundial, né? Deixa eu voltar. Ordem bipolar mundial. Havia uma disputa política, ideológica, cultural, econômica, em todos os sentidos entre Estados Unidos e União Soviética. E os Estados Unidos, observando a expansão das ideias soviéticas, socialistas soviéticas, né, sobre a Europa, a partir do presidente Harry Truman, resolveu criar aí a doutrina Truman, né, que a doutrina Truman tinha o objetivo, e de certa forma alcançou esse objetivo, né, de evitar que houvesse a expansão das ideias socialistas sobre a Europa Ocidental. Tá bem? Né? E aí a União Soviética vai responder aqui com a Conferência de Yalta, porque a partir da Conferência de Yalta, a União Soviética definiu o leste europeu como sua zona de influência, a área de influência onde foi instalada as repúblicas soviéticas. Tá certo? E a doutrina Truman restringia, né, a expansão das ideias socialistas sobre a França, né, sobre a Alemanha Ocidental, sobre Portugal, Espanha, sobre a Europa, Inglaterra e tal. E a partir da doutrina Truman, né, os Estados Unidos propuseram o Plano Marshall à Europa, porque a partir do Plano Marshall, os Estados Unidos resolveram financiar a recuperação econômica dos países, dos seus parceiros da Segunda Guerra Mundial, né? Não só parceiros, como também aqueles que foram derrotados. No caso, a Alemanha Ocidental. A Alemanha Ocidental, né, que era a Alemanha capitalista, né, tirou um bom proveito do Plano Marshall e conseguiu se recuperar. O Japão também. Ao mesmo tempo que os Estados Unidos destruíram o Japão a partir de Nagasaki e Hiroshima, imediatamente os Estados Unidos investiram na recuperação do Japão, né, para que as ideias socialistas soviéticas não chegassem até ao Japão. Tá bem? Depois da Conferência de Alta, nós vamos ter a Conferência de Potsdam. A Conferência de Potsdam dividiu a Alemanha entre os vitoriosos da Segunda Guerra Mundial. Dividiu a Alemanha, né, entre a RDA, a República Democrática da Alemanha, que seria a Alemanha Soviética, a Alemanha Socialista, ou a Alemanha Oriental Socialista, que na verdade era a Alemanha pobre. E depois, entre os franceses, ingleses e americanos, eu tenho a RFA, a República Federal da Alemanha, que é a Alemanha capitalista, né? Que é a Alemanha que tirou, a Alemanha Ocidental capitalista, que tirou um bom proveito,
que tirou um bom proveito do Plano Marshall para se recuperar e, de certa forma, né, quando o Muro de Berlim cai em 1989, nós temos duas Alemanhas em 89, uma Alemanha rica e uma Alemanha pobre. Na página 5, vocês vão ter uma discussão na página 5 e com outros exercícios na página 7, 6 e 7, nós temos algumas discussões aí, principalmente na página 6, uma discussão sobre a construção do Muro de Berlim. Por que se construiu o Muro de Berlim? Né? O Muro de Berlim, que seria aí, ó, 165 quilômetros de concreto, arame farpado, armadilhas e um forte sistema de controle. Centenas de pessoas morreram tentando fugir da Alemanha Oriental para o lado ocidental. Esse foi o motivo da construção do Muro de Berlim, em 61. Né? Porque havia a emigração de muitos alemães orientais para a Alemanha Ocidental. Muitos alemães orientais queriam sair fora dessa ditadura socialista soviética de Joseph Stalin. Ok? Como assim nós analisamos, né? Agora, além disso tudo, né? Além dessa disputa de espaço aí, né? Dessa disputa de territórios, de zona de influência, há também disputa no campo militar. Eu tenho dois acordos militares que são opostos aí, ó. Os países capitalistas vão fazer a organização do Tratado Atlântico Norte, a OTAN, em 49. 6 anos depois, em 55, a União Soviética responde com o Pacto de Varsóvia. Ok? Né? E aí no campo econômico, enquanto na Europa eu tenho o mercado comum europeu, que deu origem à União Europeia, né? Na União Soviética eu tenho um Conselho de Assistência Econômica e Mútua, que previa, né, ou que tinha o objetivo de propor aí, né, um estreitamento dos laços comerciais, né, um estreitamento e integração econômica, dos laços comerciais e integração econômica entre os países membros da República Soviética. Aí eu tenho as zonas, né, de influência da OTAN, do lado capitalista, até a Turquia entrou no rolo, hein? Ué, que legal. Né? E o Pacto de Varsóvia, do lado socialista. Ok? Tudo bem? Vamos partir para outro slide, então. O outro slide vai pegar a página 8 e vai discutir aí a Revolução Chinesa, liderada por Mao Tse-tung, né, ou Mao Tse-tung, né? Aqui eu tenho a figura do líder comunista chinês, do Partido Comunista Chinês, Mao Tse-tung, ok? O que nós temos é o seguinte: o Partido Comunista Chinês vai lutar contra o Partido Nacionalista Kuomintang. Partido Kuomintang, adoro falar nome chinês, embora eu não saiba, não tenho uma boa pronúncia. Lógico, não sou falante de mandarim, né? No Partido Kuomintang. Nós vimos aí, na aula mesmo, eu discuti com vocês. Nós tivemos uma discussão muito bacana, né? Que na aula, gente, nós vimos lá na Guerra dos Boxers. A Guerra dos Boxers, a partir da Guerra dos Boxers, vai surgir um movimento nacionalista contra, né? Contra os grupos que estavam invadindo a China, contra os ingleses e os japoneses que estavam invadindo a China. O Japão tentou invadir a China a partir da guerra do Japão, não, a Inglaterra, né, com a guerra do ópio, que nós vimos já, e depois na guerra dos Boxers, que surge o Partido Kuomintang Nacionalista. O Japão já tinha ocupado a região da Manchúria, que fica a nordeste da China, a leste-nordeste da China, que é uma região de planície, né, com considerável cobertura vegetal, recurso hídrico e recursos minerais, né, minerais metálicos. E carvão mineral também, ferro e carvão mineral. Só que com o final da Segunda Guerra Mundial, né, os japoneses vão se retirar da China e o Partido Kuomintang vai fundar uma ditadura nacionalista. Então os comunistas, né, o grupo comunista que surgiu do campo, que é um movimento camponês, surgiu para combater os nacionalistas. E eles venceram, né, essa guerra contra o Kuomintang. Os comunistas venceram o Kuomintang. E o grupo nacionalista Kuomintang refugiou para Taiwan, tá? Para a República de Taiwan. E que a China, ainda hoje em 2020, não reconhece Taiwan como país independente, né? Reconhece o Taiwan como território chinês. Embora Taiwan tenha sua constituição, o seu presidente é uma república, a República de Taiwan, né? E aí, né, na implantação de um governo comunista, radical, ditatorial, que consumiu a vida de muitas pessoas, né, seu Mao Tse Tung, nós temos a Revolução Cultural na China.
Esse tema é muito contraditório ao que é de fato, porque a Revolução Cultural ela propôs uma censura a tudo que fosse contrário, né, aos princípios da ideologia comunista do Partido Comunista Chinês. Há uma implantação de uma ditadura na China, tá? Por isso que essa revolução cultural ela é contestável. Como assim? Porque a cultura, como eu disse na aula, cultura é democrática. Quando a gente fala de cultura, a gente pensa em diversidade, afinal, ainda mais nós que somos brasileiros, né? E muitos jovens embarcaram nessa ideia, fundaram milícias e formaram a Guarda Vermelha. E a partir da Guarda Vermelha, eles passaram a perseguir todo aquele que fosse contrário às ideias, né, e aos ideais e princípios do Partido Comunista Chinês. A gente teve só um breve resumo, tá, pessoal, a respeito da Revolução Chinesa, que ocorreu no contexto da Guerra Fria. Atenção aí, que isso tudo que está acontecendo tem uma ligação com a última coisa que eu vou falar com vocês. A gente começa a falar da Guerra das Coreias, né? A gente sabe que as Coreias foram dominadas pelo Japão de 1905 até o final da Segunda Guerra Mundial, 1945. E muitos coreanos, ou ainda mais norte-coreanos, fizeram muito trabalho forçado para o Japão, né, e foram obrigados a apoiar o Japão na Segunda Guerra Mundial. Olha só a situação. Aí o Japão perde a Segunda Guerra Mundial, se retira das Coreias, e a Coreia do Norte vai receber um apoio da China, ok? E depois da União Soviética. E a Coreia do Norte começa a se expandir sobre a Coreia do Sul, que recebeu apoio dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, vendo que a Coreia do Norte comunista, com apoio principalmente da China, né, também da União Soviética, estava tomando território da Coreia do Sul, os Estados Unidos e a Inglaterra também resolveram apoiar a Coreia do Sul, e a Coreia do Sul começou, né, a reconquistar territórios perdidos. Tá certo? Mas essa guerra, ao final de contas, não teve vencedores. Ela foi finalizada aí com o Acordo de Panmunjom, né? Acordo Panmunjom, que definiu o paralelo 38 graus norte com uma linha de armistício. Né? Armistício é um decreto de paz, é fim de guerra. Né? Com esse paralelo 38 ficou definido, né, o território da Coreia do Norte e o território da Coreia do Sul. Atenção nessa figura aí que eu vou passar para vocês. Ó. Em maio de 1950, né, nós temos o início aí da expansão da Coreia do Norte sobre a Coreia do Sul. Olha só, imagine se tivesse acabado aqui em setembro de 1950. Né? Em novembro de 1950, a Coreia do Sul recebeu apoio, né, recebeu apoio dos Estados Unidos. Aí começou, não só recuperou o território, como tomou boa parte do território da Coreia do Norte. E a Coreia do Norte, em janeiro de 51, avança. A gente vê que tem um avanço da Coreia do Norte, outra hora é o avanço da Coreia do Sul, um avanço da Coreia do Norte, e a Coreia do Sul conseguiu recuperar o território e até pegar um pouquinho mais, né? Pegou esse pedacinho aqui, ó, tá vendo? Ó, em julho de 53, quando foi decretado o fim da Guerra das Coreias. Essa divisão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, né, e esse paralelo 38 graus norte, que é a linha de armistício, né, que é um acordo, que é uma trégua, suspensão temporária, o conflito está suspenso desde 53. Ele está suspenso, ele pode voltar, né, mas não vai voltar. A gente imaginou que fosse voltar em 2017 ou 2018, com as loucuras aí do Kim Jong-un, né, o Kim Jong-un, ou Kim Jong-un, com os testes balísticos atômicos, né? Mas aí parece que já em 2018, 2019, o Trump assinou um acordo com Kim Jong-un que ele, né, já decidiu não continuar com os testes atômicos, tá? Essa aqui é a última fronteira da Guerra Fria. Essa é a última fronteira da Guerra Fria ainda no século XX, que essa fronteira foi definida durante a Guerra Fria e se mantém como tal até hoje. Olha só que bacana. Para encerrar esse capítulo, né, que a gente tem um resumo aí sobre Guerra Fria, ok? Próximo capítulo, nós vamos falar sobre... Nós vamos continuar aí com o governo de Stalin, tá? O governo de Brezhnev, com Nikita Khrushchev, Leonid Brezhnev, tá? Então, nós vamos continuar falando aí da Guerra Fria, da Revolução Cubana, ok? Vamos falar de Martin Luther King, já é o capítulo 2. Martin Luther King
foi questão de prova no Colune. Essa ideia, né, do macartismo, isso foi questão de prova no Cefet também. O que acontece? Os Estados Unidos estavam observando que a União Soviética, né, estava participando da Guerra das Coreias, da Revolução Chinesa, e aí os americanos imaginaram o seguinte: olha, né, há um movimento comunista internacional organizado e disseminado por Moscou. Tá certo? Nós temos que parar com esse movimento comunista internacional. Isso é uma ameaça para as nações americanas, ou isso é uma ameaça principalmente para a nação americana. Então havia uma obsessão muito grande dos americanos caçarem os comunistas. Tá? E aí, né, o Joseph McCarthy, né, que presidiu o Comitê de Atividades Anti-Americanas, ele vai criar a ideia do macartismo, que tornou-se símbolo da luta contra o comunismo. Ó, você vê aí, né, nos cartazes, ok? Né, os americanos aí, soldados lutando contra comunistas e tal, né, coisa que você tem na sua página, capa da revista de quadrinhos, América sob o Comunismo, publicado em 47, né? O senador estadunidense McCarthy, em sua caça aos comunistas, chegou a promover a queima de livros considerados impróprios, investindo em propagandas nessa revista ao quadrinho aí, que significa isso é amanhã, América sob o comunismo. Ele entendia aqui, né, que os comunistas iam tomar os Estados Unidos. Então, todos aqueles, né, que defendessem ou tivessem, né, alguma simpatia com as ideias socialistas ou comunistas seriam, né, seriam considerados presos políticos. Por isso que em 45 foi criado aí o Congresso, né? O Congresso criou o Comitê de Atividades Anti-Americanas para investigar a vida de figuras públicas suspeitas de subversão. Né? Subversão é destruição ou transformação da ordem estabelecida. Essa questão aqui, né? Eu tenho aqui, né, um iceberg vermelho. Aí você tem aqui o Tio Sam, né, navegando, né, no navio dos Estados Unidos. Aí você tem aqui as repúblicas socialistas soviéticas, a União Soviética, né, o leste da Alemanha, a Alemanha Oriental, Coreia do Norte, Tchecoslováquia, Hungria, Polônia, China, né? Quer dizer, que atrás desse iceberg, levando a ideia do macartismo, aí nós temos o seguinte aqui: essa imagem pretende, a alternativa certa é a letra A, alertar sobre o perigo do comunismo, porque essa é a ideia dos Estados Unidos, né? Você não tem nenhuma ação ofensiva do capitalismo, não tem, né, aqui demonstração de superioridade do capitalismo e nem está denunciando a situação precária do comunismo, né? Parece que você tem uma tocaia, vamos dizer assim, né, uma emboscada. O Tio Sam parece sofrer uma emboscada de um grupo comunista que está por trás aqui, né, da União Soviética, ok? Muito bem, pessoal, encerramos aí, né? Espero que tenha entendido. A gente vai continuar trabalhando com essa matéria até semana que vem, né? E eu utilizo a média de 2 aulas para cada capítulo, para que a gente trabalhe bem com alguma qualidade. Espero que tenha entendido. Grande abraço e até breve.